muito boa noite. Tem que ter sempre capital inicial aqui no Gazeta Esportiva, Celso. E você sabe que essa música... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Garrafa, essa música é do meu amigo Kiko Zambianchi. Ah, é? Ele que fez compôs, e aí o Capital gravou. Como chama o vocalista do Capital? Dinho Ouro Preto. Ouro Preto, uma graça, caiu do palco. Não foi ele que caiu do palco? Olha isso que ela lembra. Coitado, né? que fato. Gente, hoje a gente não teve tempo para conversar, então o Gazeta Esportiva vai ser bom demais. A gente nem praticamente não se falou, cada um trabalhando, fazendo mil coisas aqui ao mesmo tempo. Então o programa de hoje tá sensacional, tá de olho nas semifinais da Libertadores, mas antes de ver o Celso Cardoso se derreter pelo Boca Juniors, preste atenção nessas dicas. Beleza, turminha? E o jogo mais importante do dia aqui na América do Sul é o Superclássico argentino, valendo vaga na grande decisão da Copa Libertadores da América. E esse é o tema da nossa enquete de hoje. Quem se classifica para a decisão da Libertadores no clássico entre Boca e River? É o Boca do Celso ou é o River do Garrafa? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto, participe pela hashtag Gazeta Esportiva e também pelo WhatsApp 994791633, da Boca da River. Vamos lá. E aí, Garrafa, Celso, boa noite. Bom, mais uma vez, boa noite, Michele. Boa noite, Garrafa. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Que expectativa que ele tá, vocês não têm noção como é que ele tá. Eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabem que eu tenho uma simpatia pelo Boca. Que não tem nada a ver com essa história de ser argentino que o Garrafa fala, mas eu tenho uma simpatia pelo Boca. Longe da gente imaginar alguma coisa diferente disso. Eu tenho essa simpatia pelo Boca, mas eu Ele confesso você viu? que embora a gente torça, eu digo eu, né? Vá torcer pro Boca, não vai dar não. O River é mais time, está mais preparado e avança para a final da Libertadores. Pois ele faz isso para dar Boca, você sabe. E eu vou lhe tranquilizar, Celso Cardoso, porque o senhor conhece muito bem o que é Boca e River. Sim. Né? Vamos voltar na Libertadores do ano passado, a decisão entre Boca e River aconteceu na Espanha. Ai, lembra? Então, essa história de 2-0 é uma enorme vantagem para o River, é uma grande bobagem. Em se tratando de Boca e River, se analisando futebol, sim, lógico, o River tem uma boa vantagem. Um gol no começo, um gol depois. Estamos falando de Boca e River na Bombonera, né? Tendo como exemplo a final do ano passado que aconteceu na Espanha. Olha que coisa maluca que é. Então, está completamente aberta a decisão. E para te deixar contente, já que você foi de River, eu fico com o Boca. Vai rolar uma apostinha, não, né? Não, porque aí eu não vou. Eu acho que vai dar River, eu vou apostar contra. Deixa eu falar uma coisa. Boca e River é maior do que Corinthians e Palmeiras? Eu tenho que respeitar muito quando a gente faz esse tipo de comparação, mas eu não vou ficar em cima do muro, não. Entendo que sim, porque são as duas principais forças da Argentina. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos 4 grandes forças, uma rivalidade, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. E Flamengo no Brasil. Não, estou falando só na cidade de São Paulo. Aí quando a gente amplia em termos de Brasil, agora, Boca e River na Argentina. Claro que existem outras torcidas no interior da Argentina e tal, mas Boca e River é algo para balançar o coqueiro. Eu vou além. Boca e River é o maior clássico do mundo. Ah, mais do que Barcelona e Real Madrid? É o maior clássico do mundo. Ele tem simpatia pelo Boca, gente. Maior clássico do mundo. Tá, vamos deixar o registro feito, né? Começamos o programa. Ele disse que tem simpatia pelo Boca e tá bem claro e evidente. Maior clássico do mundo. Tá certo. Bom, hoje a bola rolou pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Resultados na telinha. Olha só. Clube Bruges 0, Paris Saint-Germain 5, Galatasaray 0, Real Madrid 1. Real Madrid. Tottenham 5, Estrela Vermelha 0, Olympiacos 2, Bayern de Munique 3. Shakhtar Donetsk 2, Dinamo Zagreb também 2, Manchester City 5, Atalanta 1. O Atlético de Madrid venceu por 1-0 o Bayer Leverkusen e a Juventus também venceu o Lokomotiv por 2-1. Eu vi parte do jogo, né? Só falar uma coisa, Celso, os destaques dessas partidas nós mostramos para vocês amanhã aqui no Gazeta Esportiva. Sim, sem dúvida. E sempre é uma atração a Champions League. Eu falei de Boca e River, que a gente vai falar mais daqui a pouquinho. Ele não está se aguentando. Que é o super clássico. E para mim é o maior clássico do mundo. Hoje na reunião de pauta eram 8 VTs do Boca, né? No primeiro bloco, segundo bloco. Bom, vamos completar um pouquinho mais de Boca aqui. Vamos fazer um destaque final hoje? Boca teve que... Né? Olha lá o GC, Boca e River é o maior clássico do mundo. É o maior clássico do mundo. Quiçá do universo. Não por acaso é chamado de super clássico.
É o maior clássico. E assim ele vai rolando, gente. Falando Mas de vamos Boca lá. e River. E antes de subir para cá, lá trabalhando e a TV ligada no jogo da Juventus. Que sufoco a Juventus para ganhar por 2-1. Mas quem tem camisa, né? Quem tem Cristiano Ronaldo? Curiosamente, não, mas não Por foi... falar em camisa, veio trabalhar com a camisa do Boca não hoje. Não foi Cristiano Ronaldo, não, Quem viu? tem Cristiano Ronaldo? Quem tratou de garantir a virada da Juventus foi um argentino. Com passe de quem? Chamado Dybala. Dybala com passe de quem? Dybala com tiros de bala. Ah, tá bom então. Olha, ô Garrafa, vamos continuar porque o Celso não tá aqui se aguentando de ansiedade, ele tá tremendo. Aliás, a Argentina vai ser campeã do mundo em 2022. Que é isso, gente? Vamos retomar o Gazeta Esporte. Tá impossível, homem, hoje, hein? Não dá pra gente trabalhar, porque ele só quer falar de Argentina. Pior que eu não tô nem sendo provocado, não sei o que tá acontecendo. Eu acho que devo estar sob efeito de alguma... Medicamento. Não, entidade argentina. Meu Deus. Ai, credo, um espírito pairando? Não. Entidade vai... Não. Ai, Gente, tranquilo. Eu vou levantar que eu tô medo dessas coisas. Tranquilo. Olha, logo mais às 9h30 da noite, Boca Juniors e River Plate se enfrentam no estádio La Bombonera por uma vaga na grande decisão da Copa Libertadores da América. Chegou a hora de conhecermos o primeiro finalista da Libertadores desse ano. Na primeira partida, vitória do River Plate sobre o grande rival Boca Juniors. Jogando em casa no Monumental de Núñez, os milionários abriram 2-0 no Superclássico. Agora a história é outra, duelo em La Bombonera, com a torcida rival engasgada. O treinador Marcelo Gallardo não quer saber de mistério e já escalou o River. Armani no gol, Montiel, Quarta, Pinola e Casco. No meio, Enzo Pérez, Fernandes, Palácios e De La Cruz. Ataque com Soares e Borré. Gallardo, aliás, diminuiu a pressão ao dizer que será uma grande partida, nada mais, e que o jogo da vida dele foi feito em Madrid ano passado. Ele se refere ao duelo no Santiago Bernabéu, quando o River venceu o Boca por 3-1 e conquistou a Libertadores. Do lado do Boca, há uma sensação de que se conseguiu levar a decisão para La Bombonera. A superioridade do rival na primeira partida não se definiu em tantos gols, e o lado chinês acredita que essa é uma vantagem reversível. Em casa, jogando Libertadores da América, o Boca tem 99 vitórias, 31 empates e somente 14 derrotas. Para vencer, Gustavo Alfaro deve escalar Andrada no gol, Buffarini, Lopes, Izquierdos e Mas. Sálvio, Marconi, McAllister e Almendra. Tevez e Ábila retornam de contusões, mas devem começar jogando. O Gallardo foi esperto. Vamos falar do Boca e River de novo, né, gente? Mas tudo bem, é brincadeira à parte, é um grande jogo. É um grande jogo. O Gallardo foi esperto, jogou a responsabilidade para o Boca. A rivalidade é gigantesca e você vencer um título sobre o seu maior rival, ele tem essa desculpa se ele foi eliminado agora. Sim. Eu ganhei, o que interessa é que eu fui campeão da Libertadores no ano passado, vencendo o Boca Juniors. E o Boca tem essa pressão, porque perder de novo para o River na Libertadores é complicadíssimo. Agora eu vou te dizer uma coisa, Flamengo e Grêmio, né, os profissionais, torcedores, comissão técnica vão estar ligados nesse jogo. Que passe o Boca. Porque se passar o River, eu falo isso agora com isenção, a gente fala simpatia pelo Boca, o River para mim é hoje o melhor time da América do Sul. E se passar o River vai ser complicado para Grêmio e Flamengo. O Boca, eu vejo uma luz no fim do túnel, tanto para Flamengo como para Grêmio. Se essa decisão fosse no campeonato por regularidade, o River estava classificado. Tava. Não é mata-mata. E mesmo com a vantagem conquistada lá no Monumental de Núñez, eu repito o que disse aqui na abertura. É jogo completamente aberto, né? O River leva 2-0 para a Bombonera, mas vai jogar no alçapão. Gente que já esteve lá, quem já teve, sabe como é que é. Não adianta falar que é diferente, que não, é diferente sim. É diferente sim. Claro que é possível o River sair de lá classificado. O River tem, inclusive, tecnicamente, como disse o Celso, um time superior ao do Boca. Sim. Tem um trabalho, uma sequência dada pelo Gallardo incontestável. É um time ajeitado, é um time que sabe tocar bola, é um time que sabe a hora de atacar, é um time que tem estratégia, é um time pronto, pronto. Já o Boca, com a saída do Schelotto, ele ainda tem um fator negativo, que o Alfaro, ele é de uma postura mais defensiva. Sim. O que precisa hoje o Boca? Atacar. O Boca precisa atacar.
Precisa fazer aquilo que ele não anda muito acostumado nas mãos do Julio Alfaro. Então o jogo ganha muitos ingredientes. E eu dizia no momento da reportagem que eu temo, caso o River se classifique, que a partida não termine. Que a partida não termine. Espero estar equivocado. E vai lembrar, só para ir ao encontro do que está dizendo o Garrafa, basta a gente relembrar os últimos 2 confrontos de River e Boca pela Libertadores da América. Em 2015, ano que o River Plate foi campeão, que terminou... O negócio do spray. O spray. O jogo lá em La Bombonera não terminou. Sim. O Boca foi eliminado pela Conmebol e o River avançou. Que teve spray de pimenta? Tem spray de pimenta e tudo mais. O jogo não terminou. Avançou o River, não terminou. E no ano passado, aquela confusão toda lá no Monumental de Nunes... A final foi parar na Espanha, cara. Na Espanha. Então o que o Garrafa falou não é nenhum absurdo. Não. Nenhum absurdo. Muito pelo contrário. Se der River, a noite promete ser quente em Buenos Aires. E amanhã a noite também vai ser quente, porque é dia de Flamengo e Grêmio na outra semifinal da Libertadores e o Maracanã vai ferver. Nós sabemos da qualidade da equipe dele, sabemos que temos que vir para conquistar a vitória, que é o que nos classifica aí, né? Ou empate a mais que 1-1, mas que nós possamos entrar ligados, né? Fazer aquilo que o Renato nos pediu, sermos inteligentes, temos mais 90 minutos, colocar em prática, ter paciência ali dentro do jogo, sabendo a dificuldade que vamos enfrentar. O Flamengo é muito forte com a sua torcida. Ambas equipas, neste caso do Brasil, o Grêmio e o Flamengo, uma das duas vai estar na final e qualquer uma pode ser vencedora, não tenho dúvida nenhuma. Quando jogamos no Maracanã, a equipa normalmente ainda fica mais forte. Quanto ao Grêmio, é um problema que não é meu, é um problema do meu colega, do Gaúcho, não é? Ele é que tem que montar a estratégia da equipa dele, olhar para a equipa dele, porque eu vou olhar para a minha. Ô Celso, eu que sou fã de mata-mata, você imagina como é que eu tô hoje, numa terça-feira, que normalmente não é dia de futebol. Sim. A gente já tem um Boca e River, né? E amanhã tem esse Flamengo, aguardadíssimo. E a gente tem esse Flamengo e Grêmio no Maracanã, então é um meio de semana repleto de grandes emoções. E 2 grandes duelos, né? 2 grandes jogos. Boca e River, do outro lado o Grêmio e Flamengo, que eu considero 2 dos 3 melhores times do Brasil. Sim, né? sim. E que apresentam o melhor futebol. E há de se ressaltar a força do Grêmio, o trabalho que o Renato está fazendo com o elenco montado por jogadores que foram dispensados por outros clubes aqui no Brasil. Com todo respeito aos jogadores lá. Diferentemente do Flamengo, que trouxe aí Rafinha, Felipe Luiz, pegou o Gabigol, comprou o Bruno Henrique, o Renato faz um trabalho sensacional, ele veio, desbancou o Palmeiras aqui dentro. Então, o empate lá em Porto Alegre em 1-1 ficou um resultado extremamente aberto. Sim. O Grêmio precisa do quê, por exemplo? Eu pergunto a vocês que estão aí em casa. 1-0, vamos supor, a gente começa o Gazeta Esportiva de quinta-feira. O Grêmio está classificado, venceu o Flamengo por 1-0. Surpresa? Não. Resultado normal no Maracanã. Então, muito aberto, o Flamengo tem alguns problemas aí de contusão, o Rafinha joga ou não joga, e se joga em que condição. Eu acho que está muito aberto, o Flamengo tem um time melhor nesse momento. O Renato está com alguns problemas de rendimento da equipe, mas olha, vou deixar para arriscar amanhã. Como amanhã não estou no programa, então é problema de vocês. Sinceramente, Garrafa, eu vejo o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Esquece. Aquele carro assim. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Minha filha. Não, é sério. Revelações de Célio Capitão. É hoje. Ele está impossível hoje. Não, minha filha pequenininha e tal, né? Olha, aí, nunca fala eu vejo uma Ferrari saindo do posto de gasolina. Aí eu viro para ele e falei assim: quer ver uma Ferrari de perto, filha? Vamos lá. Saiu do posto, eu estava aqui a uns 50 metros. Aí a Ferrari virou. No que eu virei, eu só vi o farol de freio acendendo lá na frente. Só dá para ver uma luzinha vermelha, porque Flamengo é essa Ferrari. E eu lá com o meu carrinho tentando pegar a Ferrari. Então, no Campeonato Brasileiro já era. É porque também, Celso, não é só querer. Você precisa ter motorista. E o seu carro não tinha motorista. Se fosse eu, com o meu carrinho, ia chegar nessa Libertadores, não. Eu não vou ficar nem um pouco surpreso. Aliás, vou dar meu palpite amanhã. Só não fala que é Grêmio. Agora, gostaria demais... Sabe aquela vozinha interior que te diz que vai te dar Grêmio? Sei. Tipo 2-2? Gostaria demais um Flamengo e Boca.
Sensacional. Não. Flamengo e Boca, já pensou? Meu Deus do céu. Olha, enquanto o Grêmio pensa na Libertadores, o maior rival do tricolor gaúcho tenta se acertar. E o Zé Ricardo foi apresentado hoje no Internacional, a gente já adiantou isso aqui ontem no Gazeta Esportiva, e ele está de olho no futuro do Colorado. Que com certeza, apoiado pela nossa torcida, a gente tem tudo para conquistar o objetivo que é para que eu fui contratado, que é a vaga na Libertadores 2020. A gente sabe que o objetivo não é fácil, temos grandes equipes disputando o mesmo objetivo que a gente, mas a gente acredita que com todos essas forças e aspectos que temos, principalmente pela camisa pesadíssima que o Inter tem, a gente tem condições de fazer acontecer esse objetivo. Ô, Garrafa, eu tenho a sensação, eu ia começar batendo na diretoria do Internacional, mais perdida do que cachorro em dia de mudança. Não, atira para tudo quanto é lá. Tem Tocudê, Vanderlei Luxemburgo, certo? Esteve com um técnico um bom tempo, que tirou o time da segunda divisão, levou uma final de Copa do Brasil, faz um bom campeonato brasileiro, dá porque joga para trás, joga fechadinho. Enfim. O Zé Ricardo, para mim, ele faz uma aposta. Contrato de 3 meses. É uma coisa absurda você propor um contrato de 3 meses. Ou seja, fica claro que ele não é a primeira opção do Internacional. Mas o que talvez tenha pensado o Zé Ricardo? Aí, contrato de 3 meses, de repente consigo classificar o Internacional para a Libertadores, faço um bom final de campeonato e começo o ano lá. Mas dá para confiar? Essa é a questão. Se ele não é o técnico preferido, vai lá só para cumprir tabela, de repente ele até faz um bom trabalho, consegue terminar bem o ano, de repente vem 2, 3 chapuletadas no começo do ano, tchau, já era um trabalho de novo. Eu não sei se vale a pena assumir um time nessas circunstâncias. Eu respeito cada profissional, não é? É um direito do Zé Ricardo, mas ele se coloca num patamar que ele não está. Ele está num patamar superior, não é? Para 3 meses, meu amigo, não, tudo bem, você coloca um interino lá. O Zé já provou em algumas equipes, apesar de um técnico jovem que tem qualidade. Claro. Né? Mas quando o treinador se submete a esse tipo de situação, ele mesmo fica numa situação de dar vantagem aí para a direção fazer o que quiser no futuro. Bom, agora a gente vai mostrar um pouquinho da história de uma lenda viva do esporte. É o nosso quadro especial. O personagem de hoje nesse quadro é tão marcante que conseguiu a façanha de se transformar num dos maiores ídolos de um clube, mesmo sem conquistar nenhum título. Eu sou Rivelino, joguei no Corinthians, Fluminense, Seleção Brasileira e lá da Arábia Saudita. Eu sou uma lenda viva do esporte. Coisa foi tudo, foi a minha segunda casa. Foi o clube que me aceitou, abriu as portas. E eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração, amo o Corinthians. Porque tudo que eu tenho hoje, na minha vida, o que eu fiz dentro do futebol, o Corinthians que me proporcionou quase 100%. Minha família é italiana, descendente, eu era palmeirense quando garoto. Eu tive uma passagem rápida para o Palmeiras, fui fazer um teste no Palmeiras. Treinei um dia, mandou voltar no outro dia, voltei no outro dia. Aí no terceiro dia ele reuniu, não só eu, mas como uns 10 garotos, e falou, olha, não sei se vocês vão treinar, se vocês quiserem se trocar, vocês se trocam. O sangue já subiu, eu peguei minha malinha, meu padrinho chegou, o que aconteceu? Aconteceu isso, padrinho, vambora, não pedi para vir treinar. E agendaram para mim treinar no Corinthians. E nesse inteirinho eu fui decidir o título do salão no Parque Antártico, contra o Palmeiras. Tá, daí eu arrebentei com o jogo, fui campeão, e o Mário Travarini estava assistindo. E ele me reconheceu, ele viu, e veio falar comigo. Pô, não deu para me te ver bem, você não quer voltar a treinar? Eu falei, não, agora eu vou pro Corinthians. Pô, quantos corintianos, mesmo depois de muito tempo, pô, ou até hoje, encontro, pô, Rival, eu ia ver você jogar no Aspirante.
você analisar na época, esse tempo todo, quase 10 anos que eu passei no Corinthians, 11 anos, se você analisar o time do Corinthians, sempre foi pior que o Palmeiras, foi pior que o São Paulo, pior que o Santos. E o Corinthians chegava. E teve a grande oportunidade, 7-4. Infelizmente, ali aconteceu que nós perdemos. E aí começou Aí fizeram uma campanha, não sei de que maneira, que queriam me tirar do Corinthians. Porque eu nunca na minha vida, nunca, eu me via fora do Corinthians. Nunca achei que eu ia para outro time jogar. A maior homenagem que eu recebi na minha vida com o presidente Mário Gobi, a minha estátua lá, o meu busto, aliás, na estátua, o meu busto, que você tem hoje lá 5 ou 6 somente jogadores e o meu está presente. O que eu fiz no Corinthians, eu fiz a mesma coisa no Fluminense. Foi difícil, mas ao mesmo tempo foi difícil, eu tive um lado muito positivo da maneira como eles me abraçaram, o Rio me abraçou. Eu fui bicampeão carioca, campeão da Taça Guanabara. Podia ter sido bicampeão brasileiro se era ponto corrido, porque o Fluminense estava disparado, realmente sempre estava na frente. Eles convidou a gente para conhecer a Arábia Saudita. Eu conhecia um hotel, aí fomos conhecer, passamos 2, 3 dias, aí fomos para lá. Mas aí eu passei 3 anos, fui 2 vezes campeão, cheguei à final de a Copa que não ganhava muito tempo, eu tive a oportunidade de fazer o gol. Até hoje eu recebo mensagem, até hoje eles falam que foi um dos maiores estrangeiros que jogaram no futebol árabe. De 68 até 78, dentro de uma seleção brasileira. Eu vestia a camisa da seleção, antigamente você não jogava tanto, mas eu por 123 vezes. Tudo que eu acho que eu deveria ter feito e fiz, não me arrependo de nada da minha vida. Se tivesse voltasse atrás e fazer de novo, faria com o maior prazer tudo isso, a minha profissão então. Durmo tranquilo, porque eu graças a Deus, durmo bem. Eu Muito acho legal. sensacional, Garrafa, esse quadro. Você que fez a entrevista e se com vocês ele, me permitem, eu não quero falar do Rivelino, não. Eu quero falar da oportunidade que a nossa profissão nos permite. Né? O Riva me receber na casa dele do jeito que me recebeu, como sempre recebe. Estou até arrepiado de falar e é legal demais, né? Mas uma lenda viva mesmo do esporte, uma simplicidade e de uma história sensacional. Comentava com o Celso, estou VT aqui, a reportagem toda chegou o quê? 3,5, 4 minutos aproximadamente. A gente tem 30 minutos, 40 minutos de conversa com o Rivelino. Né? Que daria para colocar na íntegra. Assim, se você colocar na íntegra, você vai ficar vendo, porque é ele solto contando a história com detalhes, né? E muito à vontade. Então, um beijo carinhoso para o Riva. Estou te devendo aí aquela visita para aquele churrasco, mas é uma lenda viva. Uma lenda viva. Assim. 5 minutos de matéria. E tem uma história rica no Corinthians, que ele foi execrado de maneira injusta lá no Corinthians. Ainda bem que ele não perdeu o status de ídolo, apesar disso. No Fluminense também, uma história vitoriosa, porque conquistou títulos. Na seleção brasileira, foi um destaque daquela seleção da Copa de 70. E só para você ter uma ideia da importância do Rivelino, sabe de quem ele é o maior ídolo? Do Maradona. Diego Armando Maradona. Nessa sala onde estava... Diego Armando Maradona humildemente disse: Rivelino é o meu maior ídolo no futebol. Então, já que o senhor me provocou, vou deixar a sugestão, porque a gente tira esse trechinho da matéria. O Rivelino fala do encontro dele com o Maradona e a gente tem, inclusive, a imagem da camisa do Maradona que está num quadro lá na casa dele. Não acredito. Eu vi que tinha uma camisa que parecia azul e branca. Eu falei assim, ué, que camisa seria ele aquela? Conta o encontro dele com o Maradona. Enfim, tem muita história, não dá, gente. A gente tem a íntegra ainda disso, creio eu. Vamos colocar no site gazetesportiva.com e pôr no YouTube. Muita coisa legal, muita coisa por legal. exemplo, E esse pedaço aí a gente pode Maradona, pegar. da invasão de 76, que ele estava do outro lado. A estreia dele foi num sábado de carnaval, quando ele saiu do Corinthians pro Fluminense.
num sábado de carnaval no Maracanã. Estamos falando no Rio de Janeiro, carnaval, sábado não vai ninguém. Lotou o Maracanã, o Fluminense meteu uma goleada no Corinthians, ele fez os 4 ou 3 gols da vitória. Em cima do Corinthians? Em cima do Corinthians, na estreia. E aí tem a invasão, quando o Corinthians acabou eliminando o Internacional em 76. Não, o Fluminense. O Fluminense, o presidente Horta, né, falou, vamos lotar o Maracanã, vamos convidar a torcida do Corinthians para vir. Aí o Rivelino fala, presidente, não faz isso. Não faça isso, o senhor não conhece a torcida do Corinthians. E aí aconteceu aquilo que todo mundo já sabe, e o Corinthians nos pênaltis, o Fluminense tinha uma máquina tricolor, e o Corinthians empatou em 1-1 com aquele gol do Russo de meia bicicleta, o gol do Pintinho no primeiro tempo, o Corinthians empata 1-1, a decisão vai aos pênaltis, uma chuva no Maracanã, Tobias, em 76, Tobias pega 3 penalidades e o Corinthians vai à decisão do Campeonato Brasileiro. Quem diria, naquela época, que o Corinthians conseguiria isso diante de uma máquina como o Fluminense? Não é? E hoje temos um Grêmio, amanhã, né, Grêmio contra o Flamengo, e todo mundo, o Flamengo é uma máquina. Tudo é o imponderável. Foi boa a comparação. E o imponderável é o grande ingrediente do futebol. Bom, falando em grandes... Quer uma água? Falando em grandes meias, Celso Cardoso. Ontem aconteceu o lançamento do documentário Alex Câmara 10. É isso? Alex Câmara 10? Com depoimentos e imagens desse craque que encantou torcedores do Coritiba, do Palmeiras, do Cruzeiro, do Fenerbahçe e da Turquia. Coritiba, Palmeiras, Cruzeiro, Fenerbahçe. Ídolo do Brasil à Turquia. E quem que chegou ali, você viu? Alex de Souza, melhor jogador do mundo. Na Turquia, nós adoramos para Alex. Saudades, Alex, muito. Alex é melhor. Acho legal, acho gostoso, porque é a prova de que o trabalho que nós fizemos lá no Fenerbahçe realmente foi bom e ainda mantém essa relação com eles. Na Turquia, a gente foi para lá em 2015, levamos ele lá para tentar entender o que é essa loucura, essa idolatria que existe lá, né? Buscar um pouco disso. Então, acho que no filme a gente consegue essas respostas através de personagens bem interessantes, assim. Além da impressionante história de Alex na Turquia, onde o ex-jogador tem até estátua, o documentário Alex Câmara 10, que estará nos cinemas a partir do dia 24 de outubro, detalha os últimos anos do craque vestindo a camisa do Coritiba, onde a carreira começou e terminou. É um filme que não é baseado em toda a carreira do Alex, é um filme que fala da volta dele ao Coritiba, até a despedida dele, mas através das palavras dos entrevistados, através do futebol do Alex, a gente acaba passando por toda a carreira dele, né? Se eu disser hoje para um menino de 12, 13 anos que ele vai ter uma carreira parecida com a minha, provavelmente ele fique satisfeito com a previsão. Então, como eu já tive, eu não tenho como pensar diferente, realmente foi uma coisa muito boa, inclusive esse final no Coritiba. O ídolo do Palmeiras, que também já teve passagem rápida pelo Flamengo, aproveitou para dar o seu pitaco sobre o Brasileirão de 2019. E aí, Alex, será que dá para o Verdão alcançar o Mengão? Acho bem difícil. O Flamengo tem um nível de concentração absurdo. Dificilmente nós vamos ver aí o Flamengo perder 3, 4 partidas e o Palmeiras, o Santos, os outros adversários ganharem 3, 4 partidas. Beleza. Bom, quem prestigiou o lançamento desse documentário do Alex foi o goleiro Fernando Praz, do Palmeiras. E a gente aproveitou e bateu um papo exclusivo com o guarda-metas do Verdão. Campeonato Brasileiro, 10 pontos para o Flamengo, dá para buscar? Uma distância grande, óbvio, né? Não pode negar isso, mas é futebol, né? Um campeonato muito equilibrado. Óbvio que se o Flamengo continuar com esse rendimento, nos últimos 13 jogos foram 12 vitórias, acho, 90 e poucos de aproveitamento, é praticamente impossível. Mas a gente tem que se preocupar com a gente, né? Esquecer o Flamengo, esquecer Santos, esquecer Corinthians, esquecer São Paulo, esquecer Grêmio, esquecer quem vem atrás. Se preocupar única e exclusivamente com a gente e fazer o melhor campeonato possível. Queria que você falasse um pouco sobre esse episódio com a esposa do Bruno Henrique, a Bel, essa agressão, né? Como é que você enxerga isso tudo, cara? É lamentável, né? Porque a gente sabe, entende a paixão do torcedor, a cobrança, isso tudo é normal. Agora, agressão e uma intimidação dessa maneira foge totalmente ao aceitável, né? Todo mundo sofre violência no Brasil e às vezes no futebol está uma repercussão maior por ter a mídia, né? Mas a população brasileira,
nós todos estamos sempre suscetíveis a isso e a gente vê diariamente coisas muito mais graves acontecendo e que às vezes não indignam tanto as pessoas, né? E a sua continuidade no Palmeiras? Já tivemos aí conversas iniciadas para essa renovação, ainda não? Em que pé que anda e quais são suas intenções para o ano que vem, Praz, por favor? Não, por enquanto nada, não tem nada decidido, nada conversado e a minha intenção é jogar, continuar a minha carreira e até o final do ano decidir onde. No Palmeiras? Se depender de mim, com certeza. Hoje, gente, foram definidos os grupos do Campeonato Paulista do ano que vem. Vamos acompanhar na reportagem de Fernando Gavini. O Paulistão 2020 saiu do papel. Nesta segunda-feira foi feito o sorteio que definiu os grupos do estadual, que começa no dia 22 de janeiro. Grupo A ficou com Santos, Ponte Preta, Oeste e Água Santa. Palmeiras, Novo Horizontino, Botafogo de Ribeirão Preto e Santo André no B. No C ficaram São Paulo, Ituano, Mirassol e Inter de Limeira. E para fechar, Corinthians, Ferroviária, Guarani e Bragantino no grupo D. Como nos anos anteriores, os times só enfrentam as equipes dos outros grupos, num total de 12 rodadas que vão definir os 8 classificados para as quartas de final e os 2 rebaixados. A polêmica ficou por conta das decisões tomadas no Conselho Técnico, que foi realizado momentos antes do sorteio com representantes de todos os clubes. Foi votado e mantido o limite de 26 atletas inscritos por time, mantendo uma lista livre para atletas da base. E o número de datas foi reduzido de 18 para 16. Foi muito debatido, muito discutido, no bom sentido, com muitas ponderações, com muitas colocações, uma votação de 9-7. Né? É uma votação, acho que é histórica aqui na Federação Paulista de Futebol. Mas os clubes decidiram, a maioria decidiram. A redução no número de rodadas foi aprovada para que não sejam disputados jogos na data FIFA de março do ano que vem. E os times que tenham jogadores convocados não fiquem desfalcados. Por conta disso, tanto as quartas de final quanto as semifinais serão definidas em partida única. Do mata-mata, só a decisão do Paulistão será disputada em partidas de ida e volta. A gente precisa começar de algum lugar, né? Eu acho que é um passo que a federação deu e os clubes participarem disso para que a gente possa reduzir aí as datas no calendário do futebol, que é o maior problema que a gente vive hoje. Você chegar numa quarta de final e fazer uma partida só, você corre, um campeonato tão disputado como esse, você corre o risco de cair fora logo numa primeira partida. Então, e a questão financeira. 2 partidas é mais arrecadação, é mais justo a classificação, porque é um jogo na sua casa e um do adversário. Dos grandes clubes, apenas os representantes de Corinthians e Santos pararam para conversar com os jornalistas. Já os de São Paulo e Palmeiras foram embora e não quiseram papo com a imprensa. Aliás, 2020 pode ser um ano histórico para o Campeonato Paulista. Atual tricampeão, o Corinthians pode ser o primeiro tetra da era profissional. Nas 3 conquistas seguidas do Corinthians, o técnico era Fábio Carille, que ainda foi campeão brasileiro em 2017. Títulos que reforçam a confiança da diretoria no trabalho do treinador, não só até o fim da temporada, mas também para o ano que vem. Eu acho que ele tem muito para dar para o Corinthians e enquanto a gente enxergar que o trabalho é bem feito, que o grupo está junto com ele e que a culpa não é só dele, né? É dos atletas, é nossa, da diretoria, é de todos. O Corinthians entende que para o ano que vem a gente fez agora uma reformulação grande, chegaram mais de 20 atletas e tem que deixar ele trabalhar, a adaptação dos atletas, a adaptação dele com o grupo, mas a gente entende que dá para reforçar sim. Então, o Corinthians trabalha para o ano que vem também reforçar ainda mais no que for possível. Garrafa, são 16 datas, reduziram ainda, né, o número de datas do Campeonato Paulista, porque o calendário é apertado. Eu, sinceramente, eu acho que o Campeonato Regional não tem mais o apelo que tinha no passado, mas não sou necessariamente favorável à exclusão. Ele poderia ser muito mais enxuto. E para não dizer que a gente só mete o pau, só critica e não dá solução, são 16 clubes. Sei lá, olha só, como ele é hoje, você tem 12 datas para a fase de grupo, para a primeira fase, que não vale absolutamente nada, né? Só para definir os classificados. Aí quando o campeonato vale alguma coisa, é um jogo só. Um jogo só. Então qual que seria o caminho? Você divide 4 grupos de 4, com confronto dentro do próprio grupo,
Você pode fazer turno e retorno, ou só turno e retorno, você tem 6 datas. Mas aí você mataria os clássicos, Celso. Ah, tudo bem, que mas é onde vem a arrecadação. Mas você já tem clássico no Campeonato Brasileiro, mas eles querem no Paulista. E aí você pode ter no mata-mata. Então você classifica 2 de cada grupo. 2 de cada grupo, você pode fazer quartas de final com 2 jogos, semifinais com 2 jogos e final com 2 jogos. Aí você passa a ter 6 com 6, 12 datas. Mas a sua ideia, ela esbarra no fato de não ter o principal aperitivo, que são os clássicos. Você não pode ter um Campeonato Paulista. Mas o que na primeira fase? Mas você não pode ter um enche? Campeonato Paulista sem ter um Corinthians e Palmeiras, Celso. A federação não vai abrir mão disso. Porque você pode ter uma fase de mata-mata. Mas você pode ter, como pode não ter. E no Campeonato Paulista, onde é muito pouco, o produto principal são os grandes clássicos. Então esse é o problema. A sua ideia, ela não é de toda, no meu ponto de vista, toda ruim, não. Mas ela faz sentido. Porém, ela esbarra nessa ausência de clássicos. O que não me agrada é nessa divisão, é não jogar dentro do grupo. Você não joga dentro do grupo. É a coisa mais absurda. Então, eu acho que ainda podia se estudar uma outra fórmula. A gente sabe que é difícil. É inovador o fato. Eu acho bom o fato dessa redução de datas, mas também não gosto, assim como você, de fase de mata-mata, virou só mata e só na final 2 jogos. E eu acho que muitos problemas para o Paulista. 12 datas para Desculpa. 12 datas para um campeonato regional está de bom tamanho. Está de ótimo tamanho. 12 datas, 12 mata-matas? Aí viraria uma Copa. Não, porque o grande segredo do Campeonato Paulista para a federação é que se tenha os clássicos. Ela tem que pôr os grandes para jogar. Eu já vi de uma maneira diferente. Na verdade, eles querem o Campeonato Paulista, que é para o Corinthians jogar no interior, para também que os clubes possam sobreviver. Isso, eu acho que tem que movimentar. Mas numa fase que não vale absolutamente nada, modorrenta, sabe? Chata, absurdamente chata. Então, mas aí já pensou se fosse tudo mata-mata? O Corinthians vai lá enfrentar Mas você mata os clássicos também, Michele. Você tem que ter os clássicos. O Corinthians tem que jogar com São Paulo, Palmeiras e Santos e assim por diante. E só um detalhe rápido. Ué, só botar cada time, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, de cabeça de chave desses grupos. Mas pode ser eliminado. Não vão se encontrar todos, né? Só um detalhe. Ué, então São Paulo e Palmeiras não deram posicionamento lá na zona mista, como disse o Gavini. Depois, não vem reclamar. Isso aí. Tá? Se tinha algo a dizer, que dissesse hoje, para a sua torcida. Aí quando é eliminado, vira Paulistinha, não é verdade? Então hoje era o dia de dar a cara a tapa. Palmeiras e São Paulo se calaram, não se posicionaram. Não reclamem depois, tá? Tá na hora do giro de notícias, então vamos lá. Nós começamos falando de Jogos Olímpicos. O comitê organizador local apresentou o logo para a Olimpíada de 2024 em Paris. O desenho é a combinação de 3 símbolos: a medalha de ouro, a chama olímpica e a imagem de Marianne, que representa a Revolução Francesa. Ah, queria ver de novo. Não dá para ver? Não dá, né, para voltar. Olha lá. Gostaram? Ah, eu gostei. Achei muito bonito. Gostei. Cadê a Marianne aí no negócio? Tô vendo a chama, o desenho. Não, mas sei, mas aí não tinha que estar naquele outro? Ou enfim. É isso aí. É isso aí, enfim. É isso aí, ó. O negócio é isso aí, Michele. É isso aí. Tá faltando alguma coisa. A imagem da Marianne que eu tô pensando. Bom, essa será a primeira vez que uma mesma arte representará tanto os Jogos Olímpicos como os Paralímpicos. Vocês gostaram? Mais do mesmo. Eu gostei. Mais do mesmo? Você também? Símbolo. Ah, legal. O jornal inglês The Independent, difícil falar, publicou a lista dos 100 maiores jogadores do século XXI. O primeiro colocado foi o argentino Lionel Messi. Pula essa notícia. Eu não vou falar que ele foi seguido pelo Cristiano Ronaldo, Xavi. Olha, mas aí vem Ronaldinho Gaúcho, Iniesta e Ronaldo Fenômeno em 6º. Não concordo. Eu acho que o Ronaldo Fenômeno foi melhor que Iniesta, que Xavi, Ronaldinho Gaúcho. Esse jornal não entende nada, tá tudo errado isso aí. Vamos parar, não concordo com esses caras. A gente nunca falou. A gente nunca falou desse jornal aqui. E hoje falou. Não quero criticar o jornal, mas no que eles fizeram aí, o Ronaldo Fenômeno em 6º, vai. Ronaldo Fenômeno em 6º. Tinha que ser em que número? 3º. Pode colocar lá entre os primeiros lá. 3º,
Cristiano Ronaldo, Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. O Ronaldo, o fenômeno na frente do Cristiano Ronaldo. Não, Cristiano Ronaldo antes. Opa. Se você compara carreiras... A carreira. Ah, não. É Quantas bola, vezes bola. o Cristiano Ronaldo foi melhor que Bola. Tá Falo vendo? bola. Falo de bola, gente. Não, mas bola é bola, carreira é Não, carreira. o cara jogou bola um dia, ok. O cara joga 10 Bola anos. por bola, então o Neymar é a melhor do mundo. Ronaldo fenômeno, gente. Pelo amor de Deus. Como jogava bola. Os demais brasileiros mencionados foram o Kaká, na 9ª posição, Neymar, na 20ª, Daniel Alves, na 25ª, Rivaldo, na 37ª, Roberto Carlos, na 38ª, Cafu, na posição 59 e o Marcelo, na 69. Com certeza vai vir polêmica pela frente, hein? Aliás, ô Chile, vamos separar isso para Mesa Redonda domingo para discutir, acho que vai ser legal. Os clubes nordestinos estão se manifestando contra o vazamento de óleo, né, que está afetando o litoral lá do Nordeste, uma coisa triste. Olha que coisa absurda isso daí. O Bahia jogou ontem com a camisa estampada com manchas de petróleo, o Ceará entrou em campo com luvas negras e 6 times lançaram um manifesto nas redes sociais. Tá? CSA, CRB, Ceará, Fortaleza, Sport e Vitória assinam essa campanha. Sensacional, porque o futebol sempre é acusado de ser razão de alienação. E aí você vê os clubes se movimentando. Muito bom, para conscientizar o povo. Se movimentando, se conscientizar, até para valorizar quem está arregaçando as mangas. Para mudar essa situação ou conter essa tragédia. Porque quem deveria se movimentar em busca de uma solução continua só com palavras, com discurso, blasé e sem fazer absolutamente nada. Olha, a CBF entregou os prêmios para os destaques individuais da Copa do Brasil. O peruano Paulo Guerreiro foi escolhido como o melhor jogador do torneio e também faturou o troféu de artilheiro. A artilharia foi dividida com o Luciano, que hoje está no Grêmio, mas defendia o Fluminense, e Pipico, do Santa Cruz. Pipico. Eu quase falei Pinico. O nosso querido Pipico, que nada tem a ver com Pinico. Quem é ele? É o jogador de Santa Cruz. Que bom, Pipico. Vamos chamar ele já para vir aqui no programa. É isso. Eu prometo que não vou contar para ele que você pensou em chamar ele de Pinico. Não pensei. Eu quase falei e expus depois a besteira. Pipico, beijo para você. Vem aqui com a gente no Mesa Redonda. No Corinthians, o departamento médico do clube está esvaziando. Aí tem uma notícia bombástica que eu vou dar depois do VT do Jonas Campos, que eu peguei aqui no site gazetesportiva.com. Vamos lá. Recuperados ou quase recuperados no campo. Everaldo, que operou o pubis no início do mês e já faz trabalho específico no gramado. Júnior Urso fora dos últimos 5 jogos, que volta a ficar à disposição. E o professor, que mostrou que não foge da labuta. Olha o Carille aí, marcando presença no treino menos de 24 horas depois de passar por um procedimento no joelho esquerdo. Uma espécie de infiltração por conta das dores que vinha sentindo no local. De meia, com o pé para cima, ele acompanhou de perto a atividade comandada pela comissão. Esse aí, o auxiliar Leandro da Silva, o Cuca, será o encarregado de substituir Carille, expulso diante do Cruzeiro, no clássico do próximo sábado, contra o Santos, 5 da tarde, na Arena de Itaquera. Situação, no mínimo, diferente para todo mundo. Eu acho que é da mesma forma, querendo ou não, né? O Carille vai estar no vestiário, com certeza, falando conosco. No intervalo, provavelmente, vamos encontrá-lo no vestiário. Nem sei se isso é permitido no futebol, eu estou falando aqui, né? Então, não sei também. Espero que seja permitido. Apesar do retorno, o Júnior Urso ainda não sabe se voltará a ser titular da equipe. Para sábado, o que dá para cravar por enquanto são os retornos de Cássio e Gil, que cumpriram suspensão contra o Cruzeiro. Michel Macedo e Manuel também devem aparecer no time, nas vagas dos suspensos Fagner e Bruno Mendes. Desempenho contestado, 5 jogos sem vitória, time fora do G4 e pressão. Muita pressão em cima do trabalho de Fábio Carille. Mas o volante Júnior Urso saiu em defesa do treinador. Eu acho que esse trabalho do Carille é um trabalho bom, é um trabalho que rendeu frutos ao longo desses anos. Ele voltou agora. A novidade atrai muito o ser humano, o brasileiro. Então tem novidade no Campeonato Brasileiro. Tem técnicos novos, tem técnicos de outros países e, querendo ou não, enche os olhos do brasileiro e acha que sempre o que vem de fora ou o que é novidade é melhor e acaba querendo não valorizar o que tem. Acho que no futebol a memória é muito curta. É isso que eu acho sobre esse caso, né? No futebol nós temos a memória muito curta.
Bom, seguinte, informação exclusiva aqui do Thiago Salazar. A gente viu ontem, o Duílio, né, junto com o Carille numa entrevista ontem. Aí o Salazar foi lá e perguntou pro Duílio. Duílio, bom, o contrato dele, realmente a multa está diminuindo, como a gente tinha adiantado aqui. Duílio, então o Carille fica, é isso? Aí ele falou assim, sim, o Carille fica. Aí ele falou, mas você falou isso do Jair Ventura também. Aí ele virou, respirou... E depois mandou embora o Jair Ventura. E falou o seguinte, hoje o Carille fica, é o momento. Então, eu não posso falar algo diferente disso, porque eu deixaria ele exposto e o grupo também. Então, hoje, a postura da diretoria do Corinthians é que o Carille fica. Na boa, se é para fazer isso, fica quieto, não fala nada. Amanhã tem um fato novo e pode ser que ele não fique, como aconteceu com o Jair. Mas eu tenho que falar o momento que a gente está passando. Então não fala nada. Não bancou, né? Não fala nada. Se você vai lá, do lado do cara, para dizer que ele fica, aí depois, mas hoje sim, amanhã não sei. Não garantiu, né? Voltou atrás, recuou, ou seja, toma um sacode do Santos. E seria uma baita burrada demitir o Carille agora. Mas não ficou legal, não. E parabéns ao Salazar, aí foi muito bem. Sabe aquela história de que time que está ganhando não se mexe? Pois é, Fernando Diniz vai ter que fazer mudanças, mesmo contra a vontade dele. Quem conta isso pra gente é o Alexandre Silvestre. A vitória contra o quase rebaixado Avaí foi suada, sofrida. 1-0 magrinho em casa, com 1 a mais em campo durante boa parte do jogo. O torcedor não curtiu muito, não. Já o treinador... O desempenho me agradou. O que faltou foi a gente converter as inúmeras chances que a gente criou em efetividade, em fazer os gols. Boa mesmo foi a rodada passada, tudo a favor do São Paulo, bela combinação de resultados, concorrência vacilando e o tricolor tomou o 4º lugar do Corinthians e retornou ao G4. A semana cheia de treinos é ótima para preparar essa rapaziada para o próximo desafio. Em time que ganhou, de vez em quando, se mexe sim senhor, é o caso do São Paulo, do Fernando Diniz, que será obrigado a mexer em 3 peças pelo menos para o jogo de domingo contra o Atlético Mineiro no Morumbi pelo Campeonato Nacional. Dessas 3 alterações, uma pelo menos é para o bem, é positiva. As outras 2, nem tanto. Reinaldo volta de suspensão, beleza pura, vice-artilheiro do time, grande fase do lateral esquerdo. Já o Daniel Alves tomou o 3º amarelo, fica de fora, baixa importante, assim como a do Luan Volante, que também está suspenso. Aí deve entrar o Hudson, pode ser. Se cuida, mano, não vai se machucar, né, meu? À procura de uma melhor forma física, Hernanes continua na reserva? Mistério por enquanto. Juanfran segue o tratamento, é dúvida, ficou hoje no refis. Toró no campo trabalhando à parte, também é dúvida. São várias as opções para Fernando Diniz, mas um cara pelo jeito conquistou a posição comendo pelas beiradinhas. Temos tempo ainda para chegar no domingo e o que ele tiver melhor para colocar em campo domingo ele vai colocar. E nós vamos com certeza aí fazer o máximo para ganhar novamente. O que está faltando para você virar o titular absoluto? Cara, satisfeito com o meu desempenho, mas é claro que posso ainda melhorar. Igual eu falei, essa sequência aí vai ajudar muito. Só driblar, fazer gol, dar assistência e pro abraço. Fácil, né? Marcar de vez em quando um pouquinho. Tem que marcar, tem que acompanhar o lateral. Ele pede bastante para ir até o fundo com o lateral e eu acho que vem dando certo. Seja feliz aí. Valeu, obrigado. Os resultados estão garantindo a confiança do São Paulo. Se o Fernando Diniz tiver tempo para trabalhar, São Paulo vai voar no ano que vem. Já tá indo bem, né? Vai voar. Olha, resultado da enquete. Quem se classifica na decisão da Libertadores no clássico entre Boca e River? A maioria respondeu que vai dar River. 79% dos votos. O pessoal tá com você. Por que você esconde a carinha? Acabou. Olha, a gente encerra o programa homenageando o cantor, compositor e apresentador Rolando Boldrin. Lembra aquele programa de domingo de manhã?